Fala Tricolada, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Conto com seu like, com a sua inscrição, beleza? Vamos falar de Fluminense? Mas vamos falar agora de 10 no total, tá tirando o Fred, que vai se aposentar em julho, dia 21. Também tirando o Marlon, também que está no processo de rescisão contratual com o Fluminense, está praticamente tudo certo. Então cai para 8. 8 jogadores do elenco atual. Tem dois, acho que tem 2 titulares aí. Um terceiro também que às vezes parece como titular ou não. Que seria interessante renovar esses contratos ou não, porque às vezes o torcedor tem uma visão que a diretoria não tem. Tem jogador aqui nessa lista que vai embora em dezembro, que o torcedor quer ver pelas costas, mas a diretoria adora e ama de paixão. Também tem isso. Tem jogador aqui que tá tomando lugar de garoto da base. Porra, é interessante deixar o camarada embora em dezembro. Tu tem uma economia financeira com esse cara indo embora e você sobe um garoto da base. Valoriza um ativo seu. É interessante. Mas vamos falar nome por nome, tá? Tirando o Fred, que vai se aposentar no meio do ano, e tirando o Marlon, que está em processo de rescisão. Começando pelo goleiro Fábio. O goleiro Fábio, ele está entrando no período de pré-contrato, mês que vem, daqui a 2 dias. O contrato dele termina em dezembro. É um goleiro que chegou animando muito o torcedor, mas tem apresentado algumas inseguranças. E já tem torcedor do Fluminense pedindo o retorno do Marcos Felipe como titular. Tem goleiros da base, da seleção brasileira, que tem um futuro enorme pela frente. Então, Marcos Felipe, Caio, sub-17, e o Pedro Rangel, também convocação pela seleção brasileira. E tem a situação do Fábio, que o contrato dele termina em dezembro. Valeria a pena a renovação de contrato do goleiro Fábio? Valeria, se tivesse uma redução salarial nesse novo contrato. Um contrato de 1 ano, né, sem ser um contrato longo, porque já é um goleiro em final de carreira. Vai aparecer algum clube interessado por ele nesses 6 meses? Creio que não, porque já é um goleiro já, como eu disse, em final de carreira. Aí isso tudo tem que ser avaliado. Vai continuar tirando o espaço do Marcos Felipe. Eu, na minha opinião, não acho se valeria a pena. Tenho minhas dúvidas se valeria a pena a renovação de contrato do goleiro Fábio em dezembro. A gente poderia muito bem esperar rolar Copa do Brasil, Brasileirão, chegar no final do ano, senta. Tá valendo a pena? O goleiro Fábio melhorou, tá tendo boas apresentações, tomou de vez a vaga do Marcos Felipe? Aí renova. Se ao contrário, meu amigo, deixa o camarada seguir a carreira dele, encerrar a carreira dele em outro clube. É a situação do goleiro Fábio. Outro jogador que preocupa é o Nonato. Né? O Nonato está um período aí de empréstimo com o Fluminense até dezembro. E isso nos preocupa, porque é um jogador que é titular da equipe, é um dos melhores jogadores no meio de campo no momento, dá outra forma do time jogar, é um jogador muito bom, mas não pertence a gente. É do Internacional, o Internacional vai querer de volta. Vai querer de volta e o jogador está sendo valorizado. E foi esse o intuito que ele foi emprestado ao Fluminense, para que houvesse uma valorização por parte do Nonato. E o Internacional lucrasse com ele no futuro. Ele está entrando no período de pré-contrato também com o Fluminense. Vai chover oferta, eu creio que vai chover ofertas sobre o Nonato lá no Internacional. E o Internacional claramente vai querer que o jogador retorne para poder vender ou até utilizar no seu meio de campo. É incrível como o Nonato não consegue ser titular naquele time do Internacional pela qualidade que o Nonato tem. E sem falar que o valor de compra desse jogador, porque tem um valor de compra, é altíssimo. É altíssimo e o Fluminense não tem condições de comprar um jogador, dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões com a situação financeira que o Fluminense tem. É melhor investir nas categorias de base. Então é uma situação bem complicada a situação do Nonato, pelo valor do jogador no momento da compra, caso o Fluminense se interesse pela compra desse jogador, e a valorização no mercado que ele está encontrando devido a ser titular do Fluminense e pelas suas boas apresentações. Outro jogador, mas esse eu acho que vale a pena renovar o contrato por 1 ou até 2 temporadas, é o Lucas Claro. Me preocupa também ele entrar no período de pré-contrato, porque eu acho que é um zagueiro que ainda tem mercado. É um zagueiro de mercado, é um zagueiro muito seguro, muito experiente, que deve parecer uma proposta ou outra, e por isso o Fluminense deve ficar esperto. E eu acho que dos zagueiros que a gente tem no mercado brasileiro, ele não é de se jogar fora, não é de se deixar dispensar e não é de deixar o camarada procurar outro clube. Eu acho que é um jogador que vale a pena no elenco, não para ser titular imediato, mas sim ter no elenco para, em momentos de urgência e de necessidade, utilizar. O Lucas Claro, na minha opinião, é um zagueiro muito útil
e num nível bem interessante comparado com os zagueiros que temos aqui no Brasil. Eu renovaria com o Lucas Claro. Outro que está em final de contrato aí é o Pineda, do Barcelona de Guayaquil. Em dezembro ele termina o contrato dele também. E é um jogador que pode muito bem retornar para o Barcelona de Guayaquil. Não deu certo no Fluminense, eu acho que um lateral muito baixo. É um lateral de pouca qualidade ofensiva, é um lateral de mais marcação. E na minha opinião o Pineda está tomando espaço dos garotos da base, como Marcos Pedro, como Jefté. Então ele saindo em dezembro, dá uma economia em termos salarial e você valoriza os ativos puxando ele para o profissional. Eu deixaria o Pineda embora. Outro que está em final de carreira é o final de carreira e final de contrato. Também é o Matheus Ferraz, é outro jogador que eu não renovaria em dezembro. E teve a oportunidade para sair do Fluminense. O Cuiabá, o CRB se interessou por ele, ele não quis ir, quis permanecer no Fluminense. Tá aí, o Fluminense renovou o contrato com ele, deu até um aditivo, deu até um aumento salarial para o Matheus Ferraz. E já deu, né? É o limite dele até dezembro. Não tá para ficar sendo reserva do reserva, pagando salário para o Matheus Ferraz. A gente tem o Luan Freitas, que está em processo de recuperação, tem o Davi, tem outros garotos do Sub-20, zagueiros que são muito bons, que poderiam ser utilizados na equipe profissional. Já que é para ser terceiro reserva, que utilize um garoto das categorias de base ou do Sub-23. Eu deixaria o Matheus Ferraz em dezembro. Outro que está indo embora é o Muriel. Muriel é um goleiro também que está em final de carreira, assim como o Fábio. É um goleiro que nunca apresentou um bom nível, só na chegada dele ao Fluminense, que ele chegou, ocupou a posição de titular, depois ele perdeu espaço até para o Marcos Felipe. Também é um goleiro que eu não vejo a mínima necessidade de renovação de contrato, é do goleiro Muriel. Acho que ele também poderia muito bem em dezembro procurar outro clube para jogar. E tem o Pedro Rangel, como eu falei, tem o Caio, que precisam ter mais oportunidades, e até o mesmo Marcos Felipe permanecer como titular. Muriel tá na hora de ir. Natan é aquele negócio, não deu certo em momento nenhum ao Fluminense. Salário alto, além de ter um salário alto, é um jogador que tem um custo altíssimo caso o Fluminense queira ficar com esse jogador, e ele não vale a pena. Não vale a pena, resumindo, não vale a pena ficar com o Natan. Pelo futebol que ele está apresentando, amigo. E já está pintando algumas especulações aí de alguns clubes internacional, interessado no Natan. Deixa aí que não deu certo. Sobe o Arthur, que está com 17 anos já, essa hora que o menino vira homem, e dá oportunidade pro garoto. Tô procurando no mercado. Tem uma notícia aí no Netflix que o Fluminense está procurando meio armadores para fazer sombra ao Ganso, porque só tem o Ganso com a camisa 10, isso é preocupante, isso é ruim. Então vamos procurar um jogador aí para que possa suprir a necessidade caso o Ganso seja suspenso ou tenha alguma contusão, porque no momento nós não temos, né? E o Natan está em período de pré-contrato e vai embora em dezembro também. E o outro jogador, né, a cereja do bolo, que é o Wellington. O Wellington, o contrato dele termina em dezembro. O Fluminense continua fazendo aquele esforço hercúleo para transformar o Wellington em um jogador querido pela torcida. O Diniz escalando ele como titular, aí não deu tempo, aí não deu jeito. O nível do técnico do Fluminense caiu vertiginosamente, caiu e não tinha como manter o Wellington como titular. Ele teve que colocar o Nonato. Ou ele mantém o Wellington como titular e fica perdendo, ou ele coloca o Nonato, continua ganhando e mantém o emprego dele, né? Para manter o emprego. Entre o Wellington e o emprego do Fernando Diniz, ele preferiu o emprego dele. Aí pegou o Wellington, colocou o Wellington de volta para o banco de reservas. Mas é muito estranho, todas as vezes que o Wellington está em fim de contrato, ele começa a ganhar muitas oportunidades. Foi assim antes na última renovação de contrato dele, que ele tinha uma cláusula de partidas que renovaria o contrato dele automaticamente. E agora, está entrando aí, faltam 6 meses para o contrato do camarada acabar, e ele começou a ser titular da equipe, sendo elogiados por todos. Não é, amigo, está ocupando espaço do Alexander, está ocupando espaço de outros garotos da base que são muito interessantes. O Martinelli aí no banco, né? Terceira opção, o Martinelli. Primeiro, o Wellington está na frente do Martinelli. Não dá, amigo. Então tem muito garoto na base bom mesmo de futebol, que poderiam estar tendo oportunidade no banco de reservas, ou sendo uma opção interessante, e o Wellington está ali ocupando espaço. Aguarda. Dezembro o contrato dele acaba, deixa ele ir, e vamos utilizar a garotada aí, né, na próxima temporada. Então são esses jogadores que estão em término de contrato com o Fluminense. Vamos ver quais são as decisões da diretoria sobre esses jogadores. Tem alguns nomes aqui que eu falei, que vocês sabem muito bem que são da preferência
da diretoria do Fluminense e que não está em acordo com a opinião do torcedor. Mas vamos aguardar, espero que eles tenham um bom senso na hora da renovação ou não desses jogadores. Eu peço o like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Fui!